Alô, galera do Mengão, aquele abraço. Sou eu, Alan dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera, com algumas pequenas modificações. Agora vamos, ao invés de ter 2 vídeos, então vamos ver aí de ter de 2 a 3 vídeos por dia, com minutagens menores, né? Porque nós fazemos um vídeo muito grande, às vezes é 19 minutos, 20 minutos, né? E raramente a gente consegue fazer um vídeo pequeno. Então a gente vai diminuir o tempo dos vídeos e vai ser com assunto específico. Por exemplo, o vídeo de hoje, nós vamos falar aí de Pedro versus Gabigol. Qual a minutagem do Pedro em campo? Qual a minutagem do Gabigol em campo? Quantos gols nessa temporada o Gabigol fez? Quantos gols o Pedro fez nessa temporada? Então, para que nós não venhamos perder mais tempos, e antes de mais nada eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E me ajude a bater a meta de 1000 inscritos nesse ano ainda. Até o final do ano, 1000 inscritos. Me ajude a bater essa meta. Eu conto com a sua força. Aquele abraço. Vamos lá, as notícias do Mengão. Galera, vou deixar aqui em cima aí, vocês vão ver aí, vão poder acompanhar aí os números de Pedro e Gabigol. Gabigol nós sabemos que é o camisa 10 aí do Flamengo e atacante preferido do Jorge Sampaoli. Porém, Pedro é o torcedor, é o camisa 9 aí, artilheiro aí do time, né? Nessa temporada, porém com ao menos jogos do que o Gabigol e bem menos minutagem. Quando falamos de minutagem, aí mesmo que o caldo engrossa aí. E o Pedro é o queridinho da galera. A galera, torcedores, querem ver o Pedro mais em campo. Mas o Sampaoli ainda está rígido ainda, né, nessa situação. Vamos falar agora dos números, e você está acompanhando aqui em cima os números de Gabigol. Gabigol nessa temporada de 2023, ele realizou 45 jogos com a camisa do Flamengo, marcando 20 gols, tendo ele 3.586 minutos em campo. Para que Gabigol venha marcar um gol, ele precisa ficar aí jogando aí mais ou menos 180 minutos para que Gabigol venha marcar um gol pelo Flamengo. Já os números de Pedro, o queridinho da torcida. Pedro tem, pelo Flamengo, esse ano, 41 jogos. É claro que com a chegada de Jorge Sampaoli, esses números de Pedro caiu ainda bastante, né? Pedro tem 27 gols, 7 gols a mais do que o Gabigol, e uma minutagem muito menos minutos de Pedro jogando em campo. Aí você vai até se assustar. Pedro tem, nessa temporada de 2023, 2.702 minutos em campo. 884 minutos a menos que o Gabigol. Porém, o nosso atacante, o camisa 9, o Pedro, ele precisa de 100 minutos para marcar um gol. Você está vendo aí na tela os números de Gabigol, de Gabigol e de Pedro. Você está vendo aí que Pedro precisa para marcar um gol, ele precisa de 100 minutos, enquanto Gabigol precisa de 80 minutos. Sem falar que o Gabigol nesse Campeonato Brasileiro é o pior atacante da temporada. O cara que perde mais gols é o cara que tem feito aí números muito abaixo, só no Campeonato Brasileiro que eu tô falando. No Campeonato Brasileiro, ele realizou aí, de todas as partidas no qual ele jogou, ele tem 0,33 gols por partida. Muito abaixo, muito aquém de quem se espera. Muito aquém de quem tem um cara que chama-se Gabigol. Muito aquém de um cara que, em 2019, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi um dos principais jogadores aí na Copa Libertadores da América, inclusive marcando aqueles 2 gols em 5 minutos aí contra o River Plate, garantindo aí o título da Libertadores de 2019. Mas hoje o Gabigol não chega nem perto daquele Gabigol. E se nós viemos falar das principais competições, das principais competições, sendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a diferença de Pedro para Gabigol ainda fica pior a situação ainda para o Gabigol. Nesses 3 campeonatos, o Gabigol fez 11 gols,
sendo que 5 gols foram marcados por pênalti. A minutagem de Gabigol foram, nas 3 competições, 2.336 minutos em campo. E para Gabigol precisar marcar um gol, essa diferença, que já era alta, para 180 minutos para marcar um gol, já era alta, aumentou ainda mais. Ele precisa, nessas 3, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, essas 3 competições juntas, ele precisa marcar aí, ele precisa jogar aí 212 minutos para marcar um gol. Agora eu vou falar do Pedro também nas principais competições. O Pedro tem 13 gols, sendo 3 de pênalti. Mesmo assim, ele conseguiu ainda passar o Gabigol em gols, com uma minutagem muito menor do que o Gabigol, 1.504 minutos. 832 minutos a menos que o Gabigol em campo. E ele precisa... Aí agora estoura a casa. Gabigol precisa de 212 minutos para marcar um gol, enquanto o Pedro precisa de 115 minutos para marcar um gol. Então eu falo para você, vale a pena o Flamengo renovar o contrato do Gabigol por mais 5 anos? Vale a pena o Flamengo vender o Pedro, ou não renovar com o Pedro, ou deixar o Pedro no banco? Se você fosse o Sampaoli, com qual atacante você entraria? Você entraria com o Pedro, que tem números muito melhores do que o Gabigol? Ou você entraria com o Gabigol? Ou você entraria com os dois? Deixa aí no seu comentário. Aqui você tem livre-arbítrio para comentar e falar o que quiser. Eu espero você. Vamos entrar em outro assunto agora, que é a questão do mercado da bola, a questão do Zenit. Vamos falar aí de um mercado da bola, né? Na terça-feira, né, para ser mais preciso, ontem, né, saiu uma notícia aí do que o Zenit está tentando aí negociar com o atacante Pedro. É isso mesmo, o Zenit, aquele time russo que nos recebeu de braços abertos lá na Rússia, que foi muito maleável, né, conosco nas tratativas de Claudinho e o Wendel, né, que eles estão aí jogando aqui no Flamengo, né, só que não, né, o Zenit, o Flamengo tentou contratar a ação do Claudinho e do Wendel, e o Zenit foi duro, foi rígido, não quis saber das negociações. E agora os bonitões lá da Rússia querem o nosso atacante Pedro. Zenit pretende formalizar uma proposta pelo atacante Pedro. O clube russo abriu conversas com os empresários do Camisa 9, sinalizou com uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 135 milhões. No entanto, a situação não será fácil. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o rubro-negro dificultará as negociações com o jogador, com o clube Zenit, né, pelo jogador. Uma pessoa de dentro do clube ironizou o interesse dos russos e falou: o Zenit foi super flexível conosco pela negociação do Wendel, né? Vamos facilitar para eles. Então tá aí. Só que aí entra a questão. O Flamengo, o Pedro ele tem uma multa rescisória para clubes europeus de 60 milhões de euros. É claro que nenhum clube vai pagar esses 60 milhões de euros. Só que o Al Hilal da Arábia Saudita, time de Jorge Jesus e Neymar, ofereceu no começo da janela 35 milhões de euros pelo atacante Pedro, e o Flamengo recusou. 35 milhões, cerca de 10 milhões a mais do que os russos querem pelo atacante Pedro. A situação dá a eles a oportunidade justamente porque o Sampaoli vem colocando o cara na geladeira. O Sampaoli vem colocando o Pedro na geladeira, não tem utilizado o Pedro. Embora na última partida ele jogou 8 minutos na última partida aí, contra o Curitiba, 8 minutos. Porra, podia ter dado mais chances pro cara jogar. Aí eu falo pra vocês, se tivessem a caneta na mão, hoje,
recebesse lá no seu e-mail e fosse checar e tivesse lá uma proposta do Zenit, 25 milhões, vocês aceitariam vender o atacante Pedro por essa bagatela? Fala aí nos comentários. Eu acho um absurdo e muita cara de pau do clube russo por oferecer 25 milhões pelo atacante Pedro. Cara, pega essa porra desse dinheiro e enfia no teu rabo, cara. É isso que eu falo pra vocês. Pega esse dinheiro e enfia no teu rabo. Por quê? Os dirigentes do time russo são uma cambada de filha da mãe, cara. Porque o Flamengo ofereceu ali 18 milhões pelo Claudinho, eles não quiseram. Ofereceu as 15 milhões ali pelo Wendel, eles não quiseram. Sacanearam o Flamengo, seguraram o Flamengo, deixaram o Flamengo ver a navio aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo acordou, e eles não vão, aí o Marcos Braz acordou, eles não vão vender não. Ficou sem ninguém. Ficou sem ninguém. Parabéns, Marcos Braz. E aí agora os russos querem que nós facilitamos. É a hora, meu irmão. Eu vou falar pra você. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou falar pra você. É a hora da gente, ó, carcar legal nesse rabo desses russos, porra. É a hora da gente chamar legal nesses caras. Esses caras estão pensando que a gente é o quê, porra? Palhaço? Eu falo pra vocês, não venda o Pedro. Se eles quiserem, bota lá o preço fixado, ó. 50 milhões pra gente começar a conversar. Quer? Quer. Se não quer, problema seu. Galera, esses são os vídeos da manhã aí, de quarta-feira. Fique com Deus. Mais tarde a gente entra com mais notícias aí do Mengão do Fla-Tube. Fique com Deus. Fui!